Fala galera, beleza? Vamos começar mais um vídeo aqui de Laravel e Inertia.js. Vocês gostaram do último vídeo, então como eu prometi, a gente vai seguir aqui com uma série de vídeos, não sei ainda quantos, mas a gente vai ver várias e várias coisas aqui com o Inertia.js. E o primeiro passo que a gente vai configurar são as rotas. A gente fez no vídeo anterior a configuração inicial dos pacotes para que aquilo tudo comece a funcionar e a gente tivesse esse resultado aqui da gente ver a nossa página inicial dentro do Inertia e do Laravel, né? Então eu tô com o meu projeto rodando aqui já, e o que a gente vai fazer ao longo desse vídeo até o final dele é configurar as rotas. E uma coisa super interessante que o Inertia.js traz pra gente junto com o Laravel é a possibilidade das nossas rotas serem definidas pelo Laravel e o nosso aplicativo JavaScript, que é o aplicativo que a gente está fazendo em React, entenda aquelas rotas que a gente definiu lá no PHP com o Laravel. Então a gente não precisa ficar duplicando as rotas, que seria um negócio muito, né, gambiarra. Então a gente define as rotas no back-end com o Laravel da forma como a gente sempre fez, e o nosso front-end vai entender essas rotas para que quando a gente for fazer os redirecionamentos a gente use o route, assim como a gente usa no Laravel comum. É obviamente que não é o mesmo recurso que faz isso, mas ele faz toda a interpretação necessária para disponibilizar esse recurso com o funcionamento semelhante. Então a gente vai configurar essa brincadeira aqui agora. Vamos lá. A primeira coisa, se você não assistiu o vídeo anterior, né, tá perdendo, né, meu amigo? Eu vou te falar uma coisa: assiste o vídeo lá e pega a partir desse momento. Mas o que a gente precisa fazer? A gente está aqui no site do Inertia.js, vamos procurar aqui routing. E aqui ele explica para nós como é que a gente faz as rotas. Na realidade não é esse carinha que eu quero agora. Aqui ele mostra para a gente como é que a gente usa o direcionamento. Então todos os links que a gente vai usar esse componente Inertia Link. E o que eu quero mostrar para vocês aqui agora é a configuração dessas rotas, que se eu não estiver enganado pode ser os requests, também não. Deixa eu localizar, eu não lembro exatamente onde está. Não é os pages. Poxa. Cadê aquela configuração que eu vi aqui, que eu queria mostrar para vocês? Aqui, vamos só explicar, que isso aqui é interessante também. Eu passei aqui, bati o olho e não reparei. A gente pode também mandar URLs dessa forma aqui para a gente recuperar isso lá no nosso front-end. Porém, se a gente fosse fazer isso daqui, em todas os nossos controles, a gente fosse montar essas URLs e mandar isso lá para o Inertia como uma variável, ia virar uma bagunça danada. Então, não é um negócio muito interessante. E eu encontrei aqui já também, o link que eu queria era exatamente esse, mas é o Zig aqui, ó, esse carinha. Então o que o Inertia faz para nós? Ele fala: olha, você pode fazer desse jeito, você manda esse parâmetro aqui para o seu componente lá no seu controller, ou então a gente pode fazer dessa forma: a gente cria uma variável de rotas, onde a gente vai armazenar todas as nossas rotas, e aí o nosso Inertia vai entender esse negócio todo aqui. Então o que nós precisamos fazer? Aqui ele já fala: olha, a gente precisa usar o Zig. Esse cara aqui vai fazer isso para nós. Ele vai trazer essa rota e vamos entender então como é que é a configuração desse cara. Aqui dentro do repositório dele, ele já traz toda a documentação e olha só. Primeiro passo, ele já traz aqui uma instalação nossa para o Laravel em si. Esse pacote que a gente vai instalar, basicamente o que ele vai fazer é criar essa diretiva do Blade Routes aqui pra gente, que ela vai ser de extremíssima importância para nós. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai abrir o nosso projeto aqui e vamos lá, Composer, Require, Zig. E aí a gente deixa ele fazer essa instalação. Pra gente aqui ele já começou a encontrar algumas coisas aqui. Vamos lá. Beleza. Tá instalando. A gente faz aquele café, toma aquele suco. Olha pro resultado do jogo de futebol.
deixa a criança instalar, baixar o pacote, fazer o que precisar fazer. Não é mesmo? Vocês ainda podem jogar o vídeo para frente, eu tenho que esperar um pouquinho aqui. Beleza, enquanto ele está terminando essa instalação aqui, já vamos seguir em frente. Aí o que ele diz? Olha, para você utilizar esse amiguinho nosso aqui, o que a gente vai fazer? Ele tem um carinha que se chama route. Esse route, ele vai ser usado no front-end, ou seja, ele não é do Laravel, ele é do React, porque o nosso front-end está utilizando React. Então a gente precisa configurar lá no nosso React que isso aqui funciona. E esse negócio foi instalado via Composer num projeto do Laravel. Então a gente precisa fazer esse link funcionar. E aqui embaixo, aqui está mostrando como é que a gente usa, tá? E aqui embaixo ele está mostrando para nós como a gente vai configurar. Toda essa configuração aqui é legal você dar uma lida nela, mas eu vou direto ao ponto que a gente precisa, que é aqui embaixo. Aqui. Então, a gente está usando o nosso Webpack e a gente vai precisar fazer isso aqui, ó, configurar esse carinho lá no nosso Webpack. Então, a gente copia esse código. Aqui já acabou a instalação, deu tudo certo. Aí eu vou lá no nosso Webpack e aqui dentro do nosso Webpack ele tem só a configuração padrão, que é o processamento aqui com o React do nosso app.js e dos nossos arquivos CSS, que depois a gente vai até mexer nisso aqui. Mas aí o que a gente precisa fazer é basicamente isso: cola aquele código nosso lá, aí deixa esse path aqui em cima sendo incluído, tira esses pontinhos e beleza. Nesse momento a gente já criou para o nosso Webpack uma visualização desse carinha aqui e a gente diz para ele, olha, esse senhor Zig aqui, ó, ele referencia essa história aqui. É isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa fazer. Salva o Webpack. E agora, dentro do nosso projeto React, esse Zig já existe e a gente já começa a usar. Então, olha lá, a gente consegue fazer esse carinha funcionar. Tá vendo que interessante? Então, a gente já vai ter esse route funcionando. Aí, o que a gente precisa fazer de fato aqui é o seguinte. Dentro do pacote, vocês viram que a gente tem lá a diretiva Blade. Então a gente vai precisar adicionar essa diretiva dentro do nosso código. O que a gente faz? Então é o seguinte: aqui dentro dos nossos resources, a gente vai buscar a nossa view e a gente vai lá no nosso app.blade.php, que é a nossa index do projeto, né? Então, antes da gente trazer o nosso app React, a gente vai colocar as nossas rotas, assim, ó, @routes. E mágica, isso acontece. Se a gente for lá no nosso projeto, eu vou inspecionar esse código, olha que interessante que é esse negócio. A gente tem aqui o nosso app, a gente tem o head acontecendo, aí tá lá o nosso JS. E aí a hora que eu atualizar essa página, deixa eu dar um zoom nesse negócio aqui, que deve estar muito pequeno para vocês enxergar. Então, beleza. Aí aqui a gente tem lá o nosso app JS, o CSS e tal. E agora, a hora que eu atualizar essa página, ele tem lá o nosso app JS, o CSS, e ele colocou esse JavaScript aqui. E esse JavaScript, ele contém as nossas rotas, olha que interessante. Então ele criou esse Zig pra gente, e aí ele fez a preparação. Ele interpretou todas as rotas do Laravel, jogou isso aqui para nós, para que a gente consiga entender isso aqui dentro do React. Então agora, lá no nosso React, o que nós vamos fazer? Utilizar essas rotas. Vamos então aqui, ó, no nosso projeto. Se a gente vai utilizar rotas, a gente precisa ter certeza que as nossas rotinhas estão bonitinhas aqui. E aqui por enquanto a gente só tem uma rota. Então vamos criar mais uma rota para a gente poder ficar brincando de navegar. Então a gente tem a página inicial e a gente tem lá, por exemplo, a página de login. Login, a gente vai chamar de login e ela vai estar lá no Page Controller Login. Beleza? Então a gente já definiu essa nova rota. Se a gente entrar nela aqui, algo precisa acontecer, vai dar um pau aqui, porque a gente não fez o resto, né? Beleza, ele está dizendo que o método login não existe lá no controle, então tá ok. Então vamos criar esse negócio, abre o nosso Page Controller, dá um Ctrl C, Ctrl V nessa criança, maravilha, beleza. E aí vamos entender o negócio, né? Se a gente fizer só isso aqui, ele vai abrir o nosso homepage aqui, e não é o que a gente quer, né? A gente quer abrir o nosso login. Se a gente vem para cá, ele vai dar um pau porque não tem o nosso componente login. Logo, vamos criar esse componente login dentro
dentro do nosso projeto React. Então a gente vai lá, Resources, JS, Pages, e a gente vai criar uma nova page aqui, que é o nosso login /index.js, e a gente já está com a nossa page login aqui. Vamos montar o nosso componente, e eu vou copiar, cara, eu vou copiar mesmo, copiar ele aqui do homepage. A gente troca aqui login e login, e agora a gente já deve ter isso funcionando aqui. Se não estiver funcionando, tem coisa errada. Vamos só confirmar. É óbvio que ele não está rodando. Eu não renderizei os nossos assets. Então, npm run watch. Deixa a criança trabalhar. Lembra disso, isso aqui tem que estar rodando aí, senão você vai ficar desesperado. Rodou, vamos ver, login, beleza. Se a gente entrar no localhost padrão, homepage. Se a gente navegou, nós vamos ver página diferente. Então, o que a gente já fez até aqui, pessoal? A gente configurou o pacote do Composer para que as rotas passassem a existir uma diretiva routes dentro do Blade. A gente configurou isso e jogou isso para o nosso front-end. A gente configurou também o Zig aqui dentro do Webpack para que isso aqui fique disponível lá no nosso React. Então agora a gente tem que fazer pouquíssimas coisas para isso funcionar. A gente precisa, dentro dos nossos dois componentes, deixa eu só fechar o resto para não ficar bagunçado. A gente tem lá o componente homepage, o componente login, e a gente vai trabalhar agora nesses dois componentes para a gente fazer simplesmente os links aqui e a gente ver isso funcionar na prática, né? Então vamos lá. Seguindo ainda a documentação, o que a gente vai fazer? Ó, ele disse aqui para nós que ele vai ter um route. Então vamos ver, como é que a gente faz link com inertia? Links. Ele vai dizer o seguinte, ó, se for com React, você vai usar inertia link. Ó, a gente pode passar método, a gente pode passar dados extras se a gente quiser, a gente pode fazer um tanto de coisa. Esse replace para ele mudar a nossa URL, né? Muito interessante essas possibilidades que a gente tem com o link. Então basicamente o que a gente precisa fazer é isso aqui, inertia link. A gente vai trazer, por exemplo, login, a gente vai criar os dois links aqui, ó. Página inicial, como se fosse um menuzinho. E login. E aqui embaixo a gente deixa a página. Aí o que a gente vai colocar? A gente vai usar o replace aqui que ele explicou aqui para nós. Aqui a gente tem o replace. Aí ele vai explicar que se a gente usa o replace, a gente vai poder ter mais controle do history do navegador. Então é interessante que a gente faça. Aí qual é o ponto? Se a gente vem aqui e coloca o login, beleza, isso só não vai funcionar porque eu tenho que trazer ele aqui, né? Agora eu estou em dúvida de onde que eu importo esse pacote, se é do Inertia ou... Eu acho que é só do Inertia normal. Vamos confirmar aqui. E aí se a gente vem aqui, eu estou na página de login. Ele tem os dois links, página inicial funciona. E aí se a gente colocar essa mesma coisa aqui dentro do homepage, vai funcionar. Mas ainda não é do jeito que a gente quer, e você deve estar já pensando isso aí, né? Então lá, página, eu estou na homepage, login vai para o login, página inicial, tá legal. Só que, vamos supor que a gente vai lá no nosso routes, e aí a gente é muito engraçadinho, a gente só troca para entrar. Aí a gente vem com a página inicial, a gente fala login. Pá, deu pau 404. Por quê? Porque a gente não está usando os nomes das rotas e a gente está definindo direto o path disso aqui. Então, é esse o ponto que a gente precisa configurar. Então, a gente instalou o Zig para fazer isso aí para nós. Aí aqui embaixo, ó, ele vai te mostrar o que a gente precisa fazer ainda, que é simplesmente a gente trazer os nossos dois carinhas aqui, ó, que a gente configurou lá no Webpack, para dentro dos nossos componentes que a gente tem esses links. Então a gente inclui esses dois amigos. Ele deu um erro aqui, vamos ver. Eu acho que esse cara aqui ele não precisa ser incluído na realidade, porque eu já tenho ele no nosso JavaScript direto. Então a gente traz o route e aí o que a gente vai fazer? Aqui dentro desses href, a gente vai mudar isso para route e a gente vai pôr o nome da nossa rota. Nesse caso, o nome dela é login. E aqui, nesse caso, é home. É home, não é? Home. E a gente já vai ter isso aqui
legal para a gente poder usar. A gente atualiza aqui também, aí a gente inclui o nosso Zig aqui também, e eu acho que já está ok, ó, o nosso build já deu sucesso. E aí vamos confirmar, eu vou até fechar um desses dois aqui, atualiza essa página e vamos ver, ó, página inicial e página de login. Então já está funcionando, olha, se a gente troca a URL da nossa rota, isso aqui já vai funcionar. Mas o principal negócio é o seguinte, a gente não fica trocando o URL de rotas com um projeto ao longo do tempo, né? Porém, se a gente for passar parâmetros, a gente vai usar da mesma forma que a gente usava lá no Laravel. Então a gente pode passar um objeto aqui, definir, por exemplo, var 35, a gente pode usar um ID, a gente pode fazer várias coisas aqui com as rotas de acordo com o que a gente já é habituado a fazer com o Laravel e o Blade. E aqui a gente tem esse, deixa eu achar aqui para você ver como é que a gente passa esses parâmetros. Então, um pouquinho para cima. Cadê? Aqui, ó. Então a gente pode passar esses parâmetros do jeito que a gente precisa. Então a gente tem lá o ID, o nome, a gente monta isso do jeito que a gente precisa. Inclusive a gente pode passar arrays, que essa daqui, ela é exatamente o que a gente está acostumado a fazer no Laravel, provavelmente é o que você mais utiliza. Você não precisa passar necessariamente o nome dos elementos aqui dentro do objeto. A gente tem uma série de possibilidades, então essa parte de rotas fica extremamente flexível para a gente. E fica bem fácil de usar. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, meu amigo, eu não sei o que você tem na cabeça que você ainda não é inscrito. Se inscreve aí, pelo amor de Deus. A gente tá quase chegando aos 5 mil inscritos. Ajuda a gente aí também, poxa. Compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que pode gostar desse conteúdo. A ideia aqui é a gente fazer um projetinho bem básico com o Inertia.js, mostrando várias coisas. A gente ainda vai ver paginação, a gente vai ver como é que traz uma barra de progresso das requisições, a gente vai ver cadastro, lista, a gente vai montar um CRUDzinho todo bonitinho. Então isso aqui vai ficar bem interessante. Traz a galera que você sabe que vai gostar desse conteúdo para esse canal. Eu estou muito satisfeito de você ter assistido esse vídeo até o final. Que eu pensei que ele ia ficar bem curto, mas ficou mais longo do que eu imaginei. Então deixa aí o seu comentário, o que você achou desse vídeo, o que você espera ver no próximo, e a gente está preparando esse próximo conteúdo já. Eu te espero no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!